Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E antes de começar a falar sobre o vídeo, se inscreva no canal para receber todas as notificações, compartilha, dá um like para que outras pessoas possam também assistir os vídeos do canal e nós juntos possamos crescer, amadurecer e conhecer mais a palavra de Deus, crescer em sabedoria, em conteúdo. Eu vou falar sobre tempestade e essa é a segunda tempestade ocorrente na Bíblia. Lições que aprendemos com as tempestades da vida. O texto de referência vai ser Marcos 6, do 45 ao 56, e eu vou ler só até o 51. Diz o seguinte: E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi para o monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar sobre adiante deles. Mas quando eles o viram andando sobre o mar, pensavam que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subindo para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Só até aqui. Bom, eu falei no primeiro vídeo, vou falar de novo uma definição sobre tempestade. É todo tipo de situação em que faz sairmos da zona de conforto. São adversidades na vida. São todos os problemas que acontecem na nossa vida e muitas das vezes nós temos que resolver. E temos que resolver de uma forma rápida, de uma forma em que esse problema, essa adversidade não continue, ou como Jesus fala em Mateus 6:34, esse mal tem que ser eliminado aquele dia, porque o outro dia pode vir outro mal. Exemplo sobre adversidades ou tempestades é tribulação, aflição, preocupação, ansiedade, estresse, provação. Isso tudo vai trazer adversidades na nossa vida, isso tudo vai gerar tempestade. Nós, querendo ou não, nós vamos passar continuamente até o resto da nossa vida sobre essas lições. Isso ocorre para mostrar quem nós somos, como eu vou falar agora. As tempestades vêm, mas são passageiras, vêm para sempre nos testar e vêm sempre para mostrar quem nós somos, para mostrar quem você e eu somos, como reagimos, como mostramos nosso amadurecimento. Nós somos menino ou somos homem? A nossa decisão, o nosso modo de agir como menino ou nosso modo de agir como homem? E o primeiro ponto com relação a isso é: testa a nossa obediência. Você está preparado para obedecer a Deus, mesmo estando ao contrário, mesmo que essa obediência for ao contrário à sua vontade, o seu desejo, as suas paixões, for levado a outra direção, mesmo isso? Obedecer na Bíblia não é uma escolha, e sim uma ordem. A obediência bíblica não é você escolher entre obedecer e não. Obedecer é ordenança. Faz parte de toda tempestade que se leva
e se levanta, né? Tornarmos a tomar decisões e que muitas das vezes são contrárias à nossa vontade. Faz parte, até mesmo antes de uma tempestade, tomarmos decisões. Muitas das vezes temos que tomar decisões constantemente. Se você prestar atenção no começo do texto que eu li, Jesus obriga seus discípulos a irem para outra margem, para outra cidade. E ali tem duas condições que podemos entender. Ou seus discípulos não estavam deixando Jesus ficar sozinho com a multidão, ou poderia estar, naquela época, vindo uma tempestade, naquela situação, naquele dia, aparentemente tendo indício de se levantar uma tempestade. Então nós temos que prestar atenção que muitas das vezes Jesus pede obediência para nós. E essa obediência muitas das vezes vai ser contrária à nossa vontade. Olha aqui em 1 Samuel 15, 22 diz: Eis que o melhor obedecer, o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. No versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A obediência bíblica, como eu falei, é uma ordem. Você deve cumprir ou não cumprir. E se você não cumpre, é rebelião. Se você não cumpre, é desobediência. É muito interessante porque você deve obedecer. E nessa situação aqui, em 1 Samuel, o rei Saul novamente desobedece ao profeta Samuel e faz conforme a sua vontade, o seu desejo de sacrificar as coisas para Deus depois de uma batalha, e achando, pensando, imaginando, presumindo, é o que está na mentalidade de todos nós seres humanos, que estamos agradando a Deus, que estamos indo em obediência a Deus, e muitas das vezes não estamos. O segundo ponto: testa o nosso esforço e ânimo. O que fazemos quando entramos em uma tempestade? O que buscamos para sairmos dessa tempestade? O que fazemos realmente para sair dela? Qual é o nosso foco? A nossa ênfase quando a gente entra numa tempestade? A nossa mente, o nosso falar, o nosso agir, o nosso modo de receber aquilo e resolver aquilo. Faz parte da vida buscar e esforçarmos para sairmos de toda crise, de toda adversidade, seja ela qual for. Presta atenção em Josué 1:9, após a morte de Moisés. Josué é levantado como líder antes, é levantado como líder e recebe a incumbência, a ordem de Deus para que entre realmente em Canaã e receba aquela terra como posse. Olha o que ele fala: Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esforça e tem de bom ânimo para receber e tomar posse. Esforça e tem de bom ânimo para passar pelas lições da vida. Esforça e tem de bom ânimo para passar pelas adversidades da vida, para passar em todas as tempestades da sua vida. É o triângulo do equilíbrio: financeiro,
conjugal e espiritual. O triângulo do equilíbrio é sua finança, a sua vida conjugal e a sua vida espiritual. Se você tira qualquer situação qualquer dessas três palavras que formam o triângulo do equilíbrio, a vida sua pode se transformar num caos. Se você não controlar o financeiro, a sua vida conjugal e a sua vida espiritual, você pode ter certeza, vai ter uma queda. O terceiro ponto é testa a nossa crença. O que você vê quando passa por uma tempestade? Quando você está numa tempestade, o que você vê? Você vê o problema ou você já pensa no problema resolvendo e tendo uma solução? Porque você tem que pensar no problema. E nesse pensar no problema vai agir uma inteligência na sua mente. Você vai gerar essa inteligência e vai buscar resolver esse problema. Muitas das vezes os problemas ou as soluções nós temos que buscar e resolver de forma rápida. Eles estavam passando por três situações nessa tempestade. A tempestade em si, o esforço gerado pela fadiga, porque o vento era contrário, e o fantasma. O fantasma que era o Jesus andando sobre as águas. E é interessante porque quando a gente vai na cultura da época, só os saduceus acreditavam em fantasmas. E os discípulos captaram isso, porque a gente pode entender que os discípulos de Jesus, antes de realmente ser moldado e realmente virarem esses grandiosos homens na Bíblia, esses apóstolos, é interessante porque eles tinham um pouquinho de cada religiosidade e daqueles religiosos naquela época. É a mesma coisa da gente dizer que a gente tem um pouco de assembleano, um pouco de presbiteriano, um pouco de metodista, um pouco de luterano, um pouco de cada reteté que tem por aí. E não é bem assim. Jesus estava moldando eles para eles não se preocupar que não existia isso. Não existia fantasma. E só os saduceus acreditavam que existiam fantasmas. O quarto ponto, testa nossa fé. Em Mateus 14, do versículo 22 ao 36, em João 6, do 15 ao 21, fala sobre essa mesma tempestade. E nessa situação, em Mateus, Pedro pede para Jesus e fala para Jesus ir ao seu encontro. E Jesus fala, venha. Através da palavra de Jesus, Pedro andou sobre as águas. Mas gerou uma dúvida e uma fé em Pedro e um medo da tempestade, porque ele saiu do foco que era Cristo e olhou que a tempestade era muito grande. A dúvida é o oposto da fé. Isso também está em Tiago, capítulo 1. Tive a oportunidade de ler lá. E o medo estagna, trava a sua fé, para que você não consegue progredir, continuar. A dúvida é o oposto. E o medo trava, faz com que você pare de continuar, pare de progredir. Preste atenção que para onde você está olhando com relação à tempestade é o que eu volto a falar e está em Mateus 14. Pedro teve dúvida porque estava andando,
Pedro teve medo por causa da tempestade, que era muito grande. E muitas das vezes a tempestade pega a gente desprevenido. E muitas das vezes a tempestade pega a gente com outras pequenas tempestades em nossa vida. Ou saímos de alguma, já gera outra. Muitas das vezes pega a gente de situação onde temos que ser muito rápido. E isso dá dúvida, isso dá medo, insegurança se a gente vai conseguir resolver. Mas foque para Jesus. Foque e olhe Jesus. Analisa o que você tem que fazer, mas peça ajuda a Ele. Ele pode e vai ajudar cada um de nós a sair pelas adversidades da vida. A conclusão que eu quero trazer sobre isso aí, sobre essa tempestade, sobre esse problema que passamos diariamente, que fala que a gente tem que ter obediência, a gente tem que ter esforço e bom ânimo, a gente tem que ter a nossa crença, a nossa base, e a gente tem que ter fé. Nas tempestades da vida, somos testados para mostrar quem nós somos realmente de verdade. Todas tempestades servem para isso. É nas dificuldades e nas adversidades que mostramos quem somos. Vamos passar por várias tempestades na vida. Como passamos vai mostrar quem nós somos. Lembrando que Pedro passou por essa adversidade, por essa tempestade, e conseguiu andar sobre as águas. Está lá em Mateus 14. E você? Como você está olhando? Para quem você está olhando quando você passa por adversidades, por tempestades, por lições na vida? Essa lição é: temos que ter fé, crer, obedecer e ter bom ânimo para enfrentar todas as lições de nossa vida. Eu deixo a paz do Senhor Jesus a todos, porque tudo vem dele, tudo volta para ele. Honra e glória somente para o nosso Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Bye bye.